Beleza, pessoal? Começando aqui mais um vídeo, dessa vez um vídeo sobre a função seno e a função cosseno e os seus gráficos, a translação desse gráfico, ou seja, o que acontece com esse gráfico quando eu multiplico o seno por algum valor, ou quando eu pego esse x aqui do meu cosseno e divido por algum valor, por exemplo, ou quando eu somo algum valor ao seno, troco de sinal, enfim. Na verdade, tudo que eu vou fazer na minha função seno vai ter a mesma repercussão do que se eu fizesse na função cosseno. Tudo bem? Por exemplo, se eu somar um valor aqui, a alteração no meu gráfico ela vai ser igual à alteração que eu teria no gráfico da minha função cosseno. A única diferença das duas, de fato, é que a minha função seno eu começo no 0 e a minha função cosseno eu começo já no 1, tudo bem? Na minha amplitude máxima. Lembrando que os gráficos das duas funções são senoides, tá certo? Então ela completa essa onda e ela continua aqui para frente, tá bom? E ela também continua aqui para trás. Elas são infinitas. Em ambas as duas, o período é 2π, ou seja, para completar uma onda completa, ele tem que percorrer a distância de 2π. Agora vamos ver o que acontece com cada função se, por exemplo, se eu multiplicar meu x por algum valor. Pessoal, este meu x aqui, ele é relativo ao meu período, tudo bem? Se eu estou multiplicando aqui o meu x por algum valor, ele vai alterar o meu período. E o que é o meu período? É justamente o tamanho aqui da minha onda. E como que isso vai acontecer na prática? Na prática, pessoal, eu simplesmente vou pegar o meu período total, que é 2π, e eu vou dividir por esse número aqui, tá certo? Por esse número que está multiplicando o meu x. No caso aqui, 2. Sendo assim, o meu período dessa minha nova função vai ser o π. Então, nesse caso, eu multipliquei por 2, a minha função aqui ela vai achatar aqui na minha horizontal. Vai ficar então da seguinte forma. E essa em vermelho, então, é o meu seno de 2x. Lembrando que ele continua aqui, tá bom, pessoal? Ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda aqui também. Só mais um detalhe, se eu multipliquei aqui por algum valor, eu tive que dividir então o meu período por esse número multiplicado, certo? Agora, e se fosse o contrário, se em vez de multiplicar aqui por 2 eu estivesse dividindo por 2, o que iria acontecer com a minha função? Ela iria aumentar, tudo bem? Desta forma, eu pegaria o meu período, 2π, e multiplicaria por 2, sendo então meu novo período 4π, ou seja, essa minha função aqui, ó, ela iria alongar. Agora vamos ver o que acontece quando eu multiplico a minha função completa aqui por 2. Este meu 2, que está multiplicando a minha função, ela vai alterar a minha amplitude, tá bom? Então todos os pontos que eu tenho aqui, todos esses pontos, eles serão multiplicados por 2. Sendo assim, a minha função ela vai dar uma aumentada aqui, tá certo? A função em azul é o meu cosseno de x, a função em vermelho vai ser o meu 2 cosseno de x. Tá bom, pessoal? Da mesma forma, se eu estivesse dividindo aqui por 2, ao invés de aumentar, de alargar aqui, ela achataria. Tudo isso que eu estou fazendo para o seno vale para o cosseno, e tudo isso que eu estou fazendo para o cosseno também vale para o seno, tá bom, pessoal? Agora vamos ver o que acontece quando eu somo algum valor à minha função. Neste caso aqui, pessoal, eu tenho aqui a minha função seno, eu vou adicionar aqui 1, então eu vou somar 1 a esta minha função seno. E o que isso altera no meu gráfico? Simplesmente, quando eu somo algum valor à minha função, eu vou simplesmente deslocá-la no eixo vertical. Ou seja, a minha função que está aqui, ela será deslocada para cima, se eu estiver somando, ou para baixo, se eu estiver subtraindo. Como eu estou somando 1, eu vou pegar essa minha função e eu vou deslocar ela uma unidade para cima. Essa então vai ser a minha função seno mais 1. Agora, o que acontece quando eu somo algum valor ao meu x aqui, ao valor do meu x? Essa daqui vai ser um pouco contraintuitiva, pois vai ser ao contrário do que a gente pensa. A gente já sabe, né, que se aqui deslocou verticalmente, dessa daqui vai deslocar horizontalmente. Agora, por que é contraintuitiva? Porque quando eu tenho um menos aqui, a nossa tendência é deslocar ela para a esquerda, né? Mas ao contrário disto, eu vou ter que, quando eu tiver um menos aqui, quando eu estiver subtraindo um valor, eu vou deslocar a minha função para
direita, tá bom? Da mesma forma que se eu estiver somando, eu vou deslocar a minha função para esquerda, tá certo? E quanto que eu vou deslocar para a direita ou para a esquerda? Vou deslocar, neste caso aqui, π. Tudo bem? Então, este ponto que estava aqui no zero, ele vai ser deslocado, como é negativo, eu vou deslocar para a direita uma distância de π. Então, ele vai começar aqui, ó. Tá certo? Este meu outro ponto vai deslocar também uma distância de π, ou seja, vai para cá. Este daqui também vai para cá. E aqui eu monto a minha função. Lembrando, é claro, que essa minha função aqui, ó, ela não termina aqui, ela não começa aqui, na verdade. Ela continua, ela é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda. Então eu vou continuar aqui, ó. Porque ela não continua aqui normalmente? Então eu vou continuar normalmente até chegar no zero. E ela fica mais ou menos assim, tá bom? Não repare o desenho horroroso da minha senoide, mas é mais ou menos isso. Agora, para a aula ficar bem completinha, eu só vou dar um resumo de tudo que a gente já viu e eu vou mostrar o que acontece quando eu troco o sinal da minha função e do meu x. Basicamente, então, eu vou ter a minha função aqui, a minha função seno, nesse caso, podia ser cosseno, tanto faz, não muda nada. Quando eu somo um valor aqui, se eu estiver somando, eu vou deslocar ele verticalmente para cima, se eu estiver subtraindo, para baixo. Quando eu multiplico minha função seno aqui, ou cosseno, por algum valor, a minha alteração será na minha amplitude. Ele aumentará se eu estiver multiplicando por um valor maior que 1, menor que 1, ele vai achatar a minha função. Este meu c aqui, ó, que está multiplicando o meu x, ele tem diferença no meu período, tudo bem? Ele vai alterar o meu período. Da forma que o meu período vai ser 2π sobre o valor do c, tá certo? Isso aqui vai ser o meu período. E este meu valor d aqui, ele vai deslocar minha função para a direita, se estiver subtraindo, e para a esquerda, se estiver somando, tá certo? Agora, para a aula ficar bem completinha, pessoal, vamos ver o que acontece quando eu troco o sinal. Troco o sinal aqui da minha função completa e também o que acontece quando eu troco o meu sinal do meu x. Eu tenho aqui a minha função seno, poderia ser cosseno também, a alteração seria a mesma. E agora eu vou desenhar a função menos seno. O que acontece quando eu altero o valor da minha função? Pessoal, eu simplesmente vou pegar essa minha função e eu vou espelhá-la aqui no meu eixo aqui do x, tudo bem? Eu vou espelhar a minha função, ela vai ficar da seguinte forma. Beleza, simplesmente espelhei aqui a minha função no meu eixo x. Agora vamos ver o que acontece quando eu altero o sinal do meu x. E aqui tem a nossa principal mudança, na verdade a única mudança, a única diferença que vai existir no seno e no cosseno. Até agora tudo que eu fazia para o seno valia para o cosseno. Essa daqui vai ser um pouquinho diferente. Quando eu tenho um menos x na minha função seno, é como se eu tivesse menos seno de x. Agora, se eu tiver um menos x na minha função cosseno, é como se eu tivesse um cosseno de x, normal. Esse sinal, então, do cosseno não altera nada. E por que isso acontece? Pessoal, vamos imaginar aqui, então, o nosso círculo trigonométrico. E aqui eu vou pegar 30 graus. Além desses 30 graus que eu peguei, eu vou pegar menos 30 graus. Aqui, então, eu tenho 30 graus e menos 30 graus. Neste caso, o seno de 30 graus, olha só, eu vou ter que rebater esses 30 graus aqui nesse meu eixo, né? Porque este eixo vertical, esse eixo que está de pé, é o eixo sem sono, é o eixo dos senos, tá bom? Então, o meu seno de 30 graus aqui vai ser meio. Da mesma forma, eu pego esse menos 30 graus e rebato aqui no meu eixo vertical, meu eixo dos senos. Então, o seno de menos 30 graus, ele é menos meio. Ou seja, troca apenas o sinal, tá bom? É o mesmo valor com o sinal trocado. Agora, no eixo dos cossenos, que é esse meu eixo com sono aqui, deitadinho, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou rebater esses valores no meu eixo do cosseno. E você percebe aqui que ele vai bater no mesmo ponto. Então, tanto faz ser menos 30 graus ou 30 graus para o cosseno, porque o valor vai ser exatamente o mesmo para o cosseno. Para o seno e para a tangente, eu vou ter que alterar aqui. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo. Valeu e falou!